Bom, então no vídeo de hoje a gente vai estar respondendo algumas questões referente ao capítulo 26. A primeira delas é essa daqui, 26.21. Duas lâmpadas possuem resistências de 400 ohms e 800 ohms. Supondo que as duas lâmpadas sejam conectadas em série a uma fonte de 120 volts, calcule. A letra A corrente que passa em cada lâmpada. A letra B, a potência dissipada em cada lâmpada. E a letra C, a potência total dissipada nas duas lâmpadas. Agora, as duas lâmpadas são conectadas em paralelo, né, a uma fonte de 120 volts. Na letra D, calcule a corrente que passa em cada lâmpada. E, a potência dissipada em cada lâmpada. F, a potência total dissipada nas duas lâmpadas. E G, em cada situação, qual é a lâmpada que brilha com mais intensidade? E H, por fim, né? Em qual caso o brilho combinado das duas lâmpadas possui mais intensidade? Então, para a letra A, a gente quer calcular a corrente em um circuito que tem resistências em série. Então, corrente em circuito de resistências em série, ela é a mesma passando por todas as resistências. Então, o que a gente tem que fazer? Calcular a resistência equivalente do sistema em série, do circuito em série, e aplicar na lei de Ohm, certo? Então, para esse caso, né, como as resistências são de 400 e 800, a resistência equivalente vai ser 1.200 ohms, que é a soma das duas resistências. Então, a gente aplica na equação da lei de Ohm, a corrente é igual a voltagem sobre a resistência equivalente. A gente só substitui os valores, fica 120 por 1.200, certo? E 1.200 é 120 vezes 10, então a gente pode simplificar ficando 1 sobre 10, e 1 sobre 10 é a mesma coisa que 0,1, aí a unidade de medida de corrente é amperes. Então, essa corrente, ela está passando na resistência de 400 ohms, está passando na resistência de 800 ohms. Então, está respondida a letra A. Letra B, ele quer a potência dissipada em cada lâmpada, certo? Então, a gente utiliza a equação da potência. E aqui a gente vai chamar de potência 1 a potência dissipada pela resistência número 1, que é de 400 ohms, certo? A gente só resolve, certo? A resistência é 400 vezes a corrente ao quadrado, que dá um total de 4 watts. Então, na primeira lâmpada, ela está dissipando, a resistência interna dela está dissipando 4 watts de potência. E na lâmpada 2? Então, a gente usa a mesma expressão, né? A corrente não muda, né? O que muda é só a resistência, e daí 8 watts. Essa é a potência dissipada pela lâmpada 2. A letra C, ela pede a potência total dissipada nas duas lâmpadas. Aí tem duas maneiras de responder essa questão. Uma delas é a gente utilizando essa expressão aí. O P total é igual à soma das duas potências, certo? De 4 watts mais 8 watts, e a gente sabe que vai dar 12 watts. A segunda maneira de responder é utilizando a mesma equação que a gente estava utilizando anteriormente, né? P é igual a R vezes I ao quadrado. E no lugar de a gente... O R em questão seria a resistência equivalente do circuito, no caso 1.200. Então, se a gente respondesse desse jeito, também daria os 12 watts de potência dissipado nas duas lâmpadas. Bom, para a letra D, né, a gente tem que lembrar que o circuito ele muda, que as resistências, né, elas deixam de ser conectadas em série e passam a ser conectadas em paralelo. Então, a corrente que está passando em uma resistência é diferente da corrente que está passando em outra resistência. E a gente tem que calcular o valor dessas correntes isoladamente.
Então, nesse caso, a gente vai utilizar, né, a lei de Ohm de novo, como a gente utilizou anteriormente, e substituir os valores referentes aos quais a gente está querendo calcular. Então, a diferença de potencial é a mesma, né, 120, e a resistência 1 é o valor da resistência da primeira lâmpada. Então, o resultado dessa divisão dá a corrente que está passando na lâmpada 1, que é 0,3 amperes. De maneira bem semelhante, né, mudando só os valores, o valor da resistência no caso, a gente consegue encontrar a corrente que está passando na lâmpada 2. Então vai ficar a diferença de potencial que não muda, 120, dividido pela resistência da lâmpada 2. Aí essa razão dá 0,15 amperes. A letra E, ela pede a potência dissipada em cada lâmpada. Então a gente já sabe como calcular a potência dissipada por uma resistência, né? A equação é P igual a R vezes I ao quadrado. E a gente só tem que se atentar que, diferente do caso, né, da ligação em série, a corrente ela vai mudar em cada resistência, tá? Então, para a potência 1, a corrente vai ser a corrente 1. Para a potência 2, a corrente vai ser a corrente 2, que a gente achou no slide anterior. Então, substituindo os valores, vai ficar o quê? A resistência 1 é de 400 ohms e a corrente 1 é de 0,3 amperes, né? Então, fica 0,3 ao quadrado vezes 400. Isso dá um total de 36 watts de potência. Então, bem maior do que o valor que a gente encontrou na letra B, se não me engano. Para a potência 2, né, de maneira análoga, a resistência 2 é de 800 e a corrente 2 é de 0,15. Então, 0,15 ao quadrado vezes 800 vai dar 18 watts. Então, essa é a potência dissipada pela resistência 2, né, pela lâmpada 2. Então, o F ele pede a potência total dissipada nas duas lâmpadas. A gente pode responder dessa maneira, apenas a soma das potências, P1 mais P2, que dá um total de 54 watts. Né? De maneira análoga, se a gente calcular a potência se a gente calcular a resistência equivalente desse circuito e aplicar na equação da potência que relaciona a resistência e a corrente ao quadrado, a gente consegue obter esse mesmo 54 watts, certo? De potência total dissipada. Aí a letra G e H, né, são duas perguntas bastante semelhantes e eu coloquei elas juntas porque a resposta delas leva um caráter em comum. Então, a letra G. Em cada situação, qual é a lâmpada que brilha com mais intensidade? E a H, ela pergunta em qual caso o brilho combinado das duas lâmpadas possui mais intensidade. A resposta é: em ambas as perguntas, as respostas são dadas analisando a potência dissipada por cada caso. Então, o que é isso? A G, ela quer saber, né, dos dois circuitos, qual a lâmpada que está brilhando mais. Então, a gente vai analisar as potências dissipadas. No caso, né, já está aqui no slide, já está aqui nesse slide, para o circuito que as resistências, que as lâmpadas, elas estão ligadas em paralelo, a lâmpada que brilha mais é a de maior potência, é a que tem a maior potência dissipada, que é a lâmpada 1, né, dissipando aí 36 watts. Para o caso do circuito em série, né, de maneira análoga,
a lâmpada que vai brilhar mais vai ser aquela que tem a maior potência dissipada, no caso, a lâmpada 2. A letra H, ela pergunta em qual caso o brilho combinado das duas lâmpadas possui mais intensidade. Então, a gente está querendo analisar aí, no caso, a potência total dissipada nos dois circuitos. Então, claramente a gente chega à conclusão de que no circuito que está ligado em paralelo, né? 50 watts, 54 watts contra 12 watts, né? É uma diferença substancialmente grande, né? Dá para perceber nitidamente as diferenças nos brilhos das lâmpadas, certo? Próxima questão, segunda questão, 26.34. No circuito indicado na figura E26.34, o resistor de 6 ohms consome energia a 24 joules por segundo quando a corrente passa por ele como indicado. A. Encontre a corrente através do amperímetro A. B. Determine a polaridade e a FEM, né, o epsilon, da bateria desconhecida, supondo que ela possua resistência interna desprezível. E para a gente calcular isso, primeiramente a gente vai ter que descobrir qual é a corrente que está passando pelo resistor de 6 ohms, certo? Porque ele já dá a potência que está sendo dissipada por essa resistência. A potência é 24 watts, né? Então a gente só aplica na equação P igual a R I1 ao quadrado. Esse I1, estou destacando esse I1, né, porque vai haver mais de uma corrente, né, para resolver as outras alternativas. E esse I1 vai ser a corrente responsável por estar passando ali na resistência de 6 ohms, certo? Então, o que eu quero é justamente I1. Então, eu passo a resistência dividindo a potência e tiro a raiz quadrada, né? Raiz de P sobre R. O P é 24, como eu já havia falado, né? Joule por segundo é a mesma coisa que watts. E 6, que é a resistência, né, do resistor. Né? 24 dividido por 6 dá 4, né? Raiz de 4 é 2, certo? Só que, né, por se tratar de uma raiz, eu tenho mais ou menos, né, esse valor. Né? Então, eu não sei se a corrente está indo, né? Eu não sei se ela está, em relação ao circuito, não sei se ela está subindo ou está descendo, certo? Então, o valor do sinal é arbitrário, né, até um certo ponto, porque a gente não sabe o comportamento de uma das fontes do circuito. Mas nesse caso a gente vai supor que ela tá subindo, né? E beleza, então a gente encontrou esse valor para a corrente 1. Agora o que a gente vai fazer é uma série de passos para simplificar o circuito. Então a gente já está mostrando os circuitos e alguns desses resistores, os circuitos, eles estão ligados em série, outros estão ligados em paralelo. Então a gente vai calcular e calculando as resistências equivalentes para cada associação. Então, os resistores da extremidade esquerda, né, de 17 ohms o de cima e de 13 ohms o de baixo, eles estão ligados em série, certo? Então eu posso simplesmente somar o valor deles, que vai dar 30 ohms, né, sendo a resistência equivalente desses dois resistores. Então essa é a primeira mudança que a gente vai fazer no circuito. A segunda mudança vai ser nos resistores que estão ligados em paralelo. Né? Tem dois resistores com 20 ohms de resistência, né, ligados em paralelo. A gente vai calcular
a resistência equivalente para eles. Então, a gente sabe que a resistência do resistor em paralelo é um pouco mais complicada, mas para esse caso não é tão difícil, porque se trata da mesma resistência. Então, para a resistência equivalente de, um, de uma associação em paralelo, a gente calcula assim: 1 sobre a resistência equivalente é igual a 1 sobre a resistência 1 mais 1 sobre a resistência 2. Então, a resistência 1 e a resistência 2, nesse caso, são 20. Então, são um denominador em comum. Então, a gente pode simplesmente somar os numeradores. Vai dar 2 sobre 20, né, no caso. Simplificando, vai ficar 1 sobre 10. Então, como a gente tem 1 sobre a resistência equivalente, se eu inverter o valor dessa fração, né, se eu inverter 1 sobre 10, eu obtenho a resistência equivalente. Então, se eu inverter 1 sobre 10, dá 10 ohms. Então, 10 ohms é a resistência equivalente para essa associação. Então, eu posso fazer essa substituição também. Por fim, essa resistência, a resistência de 19 ohms e a resistência de 1 ohms, elas também estão ligadas em série. Então, eu posso fazer o somatório dessas três, né, e obter uma nova resistência equivalente para simplificar ainda mais o circuito. Então, vai ser 10 mais 19 mais 1, dá 30. 30 ohms é a resistência equivalente, né, dessa associação de 4 resistores. Né? Então, agora que a gente simplificou o circuito, a gente vai estar aplicando a lei das malhas, né, para a segunda malha desse circuito. A gente vai estar adotando aí o sentido horário para aplicar a lei das malhas. Então, a gente vai partir da fonte. A fonte é de 25 volts, então a gente está subindo o potencial. Depois a gente vai perder potencial por causa da resistência de 9 ohms. Então vai ficar menos 9 vezes a corrente 1. Essa corrente 1, né, a gente encontrou ela na solução da equação passada, e ela não muda, né, porque esses dois resistores, o resistor de 6 ohms e o resistor de 3 ohms, esses dois eles estão em série. Então, como a gente já viu, em associações em série, a corrente que passa em um resistor é a mesma que passa no outro. Então, menos 9 vezes a corrente 1. Agora, a corrente ela vai estar passando, né, pela resistência de 30 ohms. Né? Essa é a corrente 2. Então, só novamente estou dizendo que essa corrente 2, né, ela aconteceu uma divisão da corrente I1. Né? O circuito está em paralelo, então uma corrente, né, que eu chamei de 3 vai para a esquerda e a corrente I2, né, vai para a direita. Então, a corrente I1 ela foi dividida nessas duas correntes, então a I2 é a que está passando no amperímetro. Então, está havendo uma queda de potencial menos 30 vezes I2, né? E depois, encontrando o valor de I2, eu encontro o valor da corrente que está passando no amperímetro. Então, eu retorno para o ponto inicial, né? Então, igual a zero. Então, a solução dessa equação, né, vai dar a resposta da alternativa A. Então, eu quero encontrar
a corrente I2, né, que está passando no circuito. Então, o I2 é igual a 25 menos 9I sobre 30. Então, o I1 a gente já sabe que é 2. Então, efetuando essas multiplicações, subtrações e divisões, a gente obtém aí aproximadamente 0,23 amperes. Tá? Letra B. Determine a polaridade e a fém epsilon da bateria desconhecida, supondo que ela possui resistência interna desprezível. Então, agora a gente vai aplicar a lei das malhas, só que para a malha 1. Então a gente começa, né, do mesmo ponto de partida, a gente vai seguir no sentido anti-horário. Então a gente vai estar passando primeiro pela fonte fém de 25 volts, então a gente vai estar aumentando o potencial. Depois a gente vai estar passando pela resistência de 9 ohms, né? Então vai estar tendo queda de potencial, menos 9 e 1. Depois a gente vai estar passando na resistência de 30 ohms da esquerda, né? E como eu disse, a corrente 1 ela se divide em duas, na corrente I2 na corrente I3, e a corrente I3 é aquela que percorre a esquerda do circuito. Então, se a gente utilizar a lei dos nós de Kirchhoff, que a gente tem aqui que a corrente I1 é igual a I2 mais I3. Então, se a gente isolar I3 é igual a I1 menos I2, a gente pode fazer essa substituição, né? Já que a gente sabe o valor de I1 e sabe o valor de I2. Então, no lugar de I3 eu coloco I1 menos I2, certo? Depois a gente vai estar passando na segunda fonte, que a gente não sabe como que está a polaridade dela. Então aí eu admiti que está havendo uma queda de potencial, certo? Quando a gente passa pelos terminais dela. E quando a gente calcular o valor dessa fém, dependendo do resultado, né? Se for positivo, então significa que esse resultado positivo está concordando com a intuição de que a gente fez, de que está havendo uma queda de potencial entre esses terminais nesse sentido que a gente adotou. Do contrário, se der negativo, então significa que a gente inverteu, né, essa polaridade. Então aí a gente volta para o ponto inicial e fecha a lei das malhas para a malha número 1 do circuito. E resolvendo essa equação, a gente encontrou o epsilon, né, como a gente já falou, que baseado, a gente vai encontrar nesse resultado dele duas coisas. O módulo da diferença de potencial entre os terminais dele e também, né, sobre a intuição que a gente fez sobre a polaridade da bateria, da fonte. Então a gente só passa o epsilon para o outro lado, positivo, né, substitui os valores. De 1 é o que a gente já encontrou, e o I2 também a gente já encontrou, então a gente tem todos os valores, só resolver. Dá aproximadamente, na real, aproximadamente não, dá igual a menos 46 volts. Então, como eu disse, 46 volts é a diferença de potencial, né, entre os terminais da fonte fém, epsilon, e o sinal de menos significa que a gente inverteu a polaridade. Então, eu disse que no sentido horário, no sentido anti-horário, né, que a gente estava percorrendo a malha, a gente passa pela fonte epsilon e disse que a gente estava caindo o potencial. Nesse caso, não. Nesse caso, a gente está aumentando o potencial
em epsilon, porque o valor de epsilon, nesse caso, é menos 46, deu menos 46, né? Então, quando a gente substitui esse valor na lei das malhas, né? Na lei das malhas original, a gente fica menos 46, então dá um valor positivo. Então, a gente estaria aumentando, né, o potencial. Terceira questão, 26.37. Um circuito é composto por uma combinação em série de resistores de 6 kΩ e 5 kΩ, conectados através de uma bateria de 50 volts, com a resistência interna desprezível. Você deseja medir a real diferença de potência, ou seja, a diferença de potencial sem a presença do instrumento através do resistor de 5 kΩ usando um voltímetro com resistência interna igual a 10 kΩ. Aí a letra A pergunta: qual é a diferença de potencial medida pelo voltímetro através do resistor de 5 kΩ? B. Qual é a real diferença de potencial através desse resistor quando o instrumento não está presente? E C. Qual é a porcentagem de erro de leitura do voltímetro em relação à real diferença de potencial? E para a gente resolver essa questão, a gente tem que saber que o voltímetro ele é um aparelho ligado em paralelo, né, a dois pontos quaisquer. No caso, esses dois pontos vão ser os terminais do resistor de 5 kΩ. Então vai estar ilustrado aí o circuito com o voltímetro ligado nele. A gente vai, né, resolver. Então, para a gente resolver, a gente precisa, né, saber primeiro a corrente que está passando nesse circuito. Então a gente precisa calcular a resistência equivalente total do circuito, certo? Então a gente tem um circuito que é misto, né? Eles têm ligação em série e em paralelo em um mesmo circuito. Para a gente calcular essa resistência equivalente total do circuito, o que a gente vai fazer é calcular a primeira resistência em paralelo e depois calcular a resistência em série. Então, calculando, a gente tem 1 sobre a resistência equivalente, né, de uma associação em paralelo, né, é igual a, nesse caso, nesse circuito, 1 sobre a resistência 2 mais 1 sobre a resistência 3. A resistência 2 é de 5 kΩ e a resistência 3 é de 10 kΩ. Então, vai ficar 1 sobre 5 mais 1 sobre 10. Então, 1 sobre 5 eu posso reescrever como sendo 2 sobre 10, né, para a gente ter denominadores incomuns e somar apenas o numerador. Então, fazendo isso e somando os numeradores, a gente obtém 3 sobre 10. Então, como a gente quer o inverso, né, o inverso dessa fração é 10 sobre 3, né, kΩ. Então, essa é a resistência, 10 sobre 3, é a resistência da associação em paralelo entre o resistor 2 e o resistor 3. Né? E 10 sobre 3, né, dá aproximadamente 3,33. E a gente vai usar esse resultado, né, para calcular a resistência total do circuito. Então a gente obtém aí essa nova resistência, né, de 3,33 kΩ, e ela está associada em série com a resistência, com a primeira resistência, o R1, de 6 kΩ. Então a gente só soma esses dois valores, 6 mais 3,33, que vai dar 9,33 kΩ. Então essa é a resistência total do circuito. Então a gente pode voltar para a nossa lei de Ohm, isolar o I e ter V sobre a resistência equivalente total do circuito, né? E só substituir os valores agora. Então a gente tem que a fonte ela fornece um DDP, uma diferença de potencial de 50 volts, né? E a resistência total do circuito, né, como eu disse,
9,33, né? Esse 10 a 3 é referente ao K que está multiplicando o ômega, tá? Então, esse K, em termos numéricos, é a mesma coisa que 10 elevado a 3. Como eu quero trabalhar com unidades no sistema internacional, eu fiz essa mudança, certo? Resolvendo essa razão aí, a gente obtém 5,3 aproximadamente, né? 5,3 vezes 10 elevado a menos 3 amperes. Ou também, se a gente quiser escrever, a gente pode escrever como 5,3 miliamperes, né? O mili faz o papel do 10 a menos 3. Beleza. Agora, para a gente calcular, já que a gente já sabe, né, a corrente que está passando no circuito, então a gente pode calcular a diferença de potencial da associação em paralelo. A gente utiliza a mesma lei de Ohm e o que a gente vai fazer é simplesmente substituir os valores, né? Para a resistência em paralelo, né, a gente encontrou 3,33, né, como solução para a resistência equivalente, né, da resistência R2 da resistência R3. E a corrente a gente acabou de encontrar 5,3 vezes 10 a menos 3, né? A gente percebe aí como está tudo multiplicando, a gente tem um 10 a 3 e um 10 a menos 3, que eles se cancelam, né? Então fica aí um produto de 3,33 vezes 5,3, certo? Que dá aí aproximadamente 17,8 volts. Então essa é a diferença de potencial que o voltímetro está medindo, certo? Só que pelo fato da resistência dele ser muito grande, né, o dobro da resistência de R2, então está interferindo muito no resultado da medida, certo? E a gente vai saber isso o quanto ele está interferindo na letra C, certo? E a letra B, né, antes disso a gente precisa calcular qual a diferença de potencial real, né, sem a presença do instrumento. Então, letra B. Qual é a real diferença de potencial através desse resistor quando o instrumento não está presente? Então, beleza. A gente vai ter que repetir o mesmo passo, certo? Que é calcular a resistência equivalente do circuito. Então, não tem mais associação em paralelo, só vai ter associações em série entre o resistor 1 e o resistor 2. Então, a gente sabe, é trivial, que a resistência equivalente para uma associação em série é a soma desses dois, certo? Então, 5 mais 6 dá 11. Então, 11 kΩ é a resistência, né, equivalente dessa associação, que é também a resistência total do circuito, certo? Então, o que a gente quer encontrar, na realidade, é a corrente que está passando pelo circuito, substituindo os valores, né? A diferença de potencial é 50 e a resistência equivalente é 11 vezes 10 a 3. Então, novamente, o 10 a 3 eu coloquei para obter a solução da corrente no sistema internacional, em amperes. Então, resolvendo isso, dá aproximadamente 4,54 vezes 10 a menos 3 amperes, né? Ou então, eu posso omitir esse 10 a menos 3, dizendo que é 4,54 miliamperes. Então, como eu disse, né, análogo ao que a gente fez na letra A, agora a gente vai calcular a diferença de potencial entre os terminais da resistência 2, certo? Então, a gente já tem o valor de R2, já tem o valor de I, que a gente acabou de encontrar. Só substituir, né? Novamente a gente tem, né, como todos os termos aí estão se multiplicando, a gente tem 10 a 3 e 10 a menos 3, eles vão se cancelar, ficando só um produto entre... e aí eu fiz um erro de digitação, não é 3,3, na realidade é 5, né? O valor da resistência R2 é 5. Então fica o produto entre 5 vezes
4,54, que dá aproximadamente 22,7 volts. Certo? Então, essa é a diferença de potencial real, né, entre os terminais da resistência R2. Então, a letra C, agora a gente já está apto para responder a letra C. Qual é a porcentagem de erro de leitura do voltímetro em relação à diferença de potencial? Então, o erro ele é calculado dessa maneira, né? O módulo entre a diferença das duas medidas, né, sobre a medida real. Efetuando esse cálculo, a gente obtém 0,21 ou em porcentagem 21%. Então, esse é o erro que o voltímetro possui. Então, é um erro bastante acentuado que, dependendo da aplicabilidade desses resultados, pode se tornar inviável. Penúltima questão, a quarta questão. No circuito indicado na figura E26.47, cada capacitor possui carga inicial de módulo igual a 3,50 nanocoulombs em suas placas. Após a chave S ser fechada, qual será a corrente no circuito no instante em que os capacitores tiverem perdido 80% da energia inicial armazenada? Bom, então a gente já viu como um capacitor se comporta, né, sendo descarregado, um único capacitor, no caso, comporta sendo descarregado em uma resistência, né, um circuito RC, o último conteúdo que a gente assistiu, que a gente viu, e nesse circuito, né, da figura, a gente tem 3 capacitores. Para resolver essa questão, a gente precisa, de alguma forma, né, transformar esses 3 capacitores em um único capacitor só, em um único capacitor equivalente. A gente vai fazer isso, né, calculando a capacitância equivalente, né, deles. Não sei se vocês já viram isso, mas uma associação em série de capacitores, né, se comporta semelhante a uma associação em paralelo de resistores. Então, a gente pode fazer essa analogia. Se resistores em paralelo, a gente calcula dessa maneira aqui, de 1 sobre a resistência equivalente, né, desses resistores seria igual 1 sobre a resistência 1, mais 1 sobre a resistência 2, mais 1 sobre a resistência 3, e assim vai. A capacitância, né, de capacitores ligados em série também vai se dar da mesma forma. Então, 1 sobre a capacitância equivalente é igual a 1 sobre a capacitância 1, mais 1 sobre a capacitância 2, mais 1 sobre a capacitância 3, e assim vai. Então, a gente tem esses 3 capacitores, tem os valores das suas respectivas capacitâncias. Então, a gente pode transformar esses 3 capacitores em um único capacitor só, né? Simplesmente calculando essa capacitância equivalente, certo? Tá aí o resultado da simplificação do circuito. Então, a gente transformou os 3 capacitores em um único só, certo? E agora a gente pode aplicar o que a gente sabe, certo? Qual a corrente no circuito no instante em que os capacitores tiverem perdido 80% da energia inicial armazenada? A energia de um capacitor é dada por essa equação, certo? A energia é igual a Q ao quadrado, sendo que a carga do capacitor, sobre 2C. Né? C é a capacitância. Então, a gente tem essa equação. O valor de Q, a gente pode relacionar ele em função do tempo, já que ele está sendo descarregado. A gente já tem esse resultado. Né? Então, da aula passada, a gente sabe que Q é igual a Q0, sendo Q0 a carga inicial do capacitor, vezes E elevado a menos T sobre RC. Né? E aí, como o Q está ao quadrado, todos esses valores aí também estão ao quadrado.
Beleza, então o que, que eu posso fazer agora? Então eu posso distribuir esse ao quadrado, né? E o que a gente obtém é Q0 ao quadrado vezes E elevado a menos 2 sobre RC. Então aqui a gente está usando uma propriedade da potência, né? Se a gente tem uma potência elevada a outra, então a gente multiplica as duas, certo? Então aqui a gente obteve um resultado interessante, né? A gente sabe que a energia é dada por Q ao quadrado sobre 2C. E nesse caso aqui a gente tem Q0 ao quadrado sobre 2C. Então eu posso escrever Q0 ao quadrado sobre 2C como sendo a energia inicial do capacitor. Então, aí eu estou relacionando a energia final com a energia inicial, né, em função do tempo também, né? Então, o que eu obtenho na realidade é U igual a U0, né, que é a energia inicial, vezes E elevado a menos 2T sobre RC, certo? E agora, o que, que eu faço? Bom, agora a gente volta lá para o enunciado. Eu quero saber o valor da corrente no instante em que os capacitores tiveram perdido 80% da carga inicial armazenada. Então, se eles perderam 80% da carga inicial, então significa que restou só 20%, certo? Então, então a carga final é 1/5 da carga inicial, certo? Então eu posso escrever assim, eu posso substituir o U por U0 sobre 5, certo? E resolvendo essa equação, eu vou encontrar o tempo. E esse tempo vai ser o tempo em que o capacitor perdeu todos esses 80% de energia, certo? E achando esse tempo, eu posso encontrar a corrente, certo? Porque a gente encontrou uma função também para calcular a corrente, né, em qualquer instante de tempo em um circuito RC. Então, a gente tem o zero nos dois lados da equação, então ele é irrelevante, a gente pode simplesmente cortar, certo? E o que eu vou fazer aqui é aplicar o ln nos dois lados da equação, certo? Então, aplicando o ln, eu obtenho que ln de 1 sobre 5 é igual, né? Então, quando eu aplico o ln no E elevado a menos 2t sobre RC, eu meio que cancelo o ln com o E, certo? Né? Isso é das propriedades do logaritmo, e eu obtenho apenas menos 2t sobre RC. Beleza, então tá bem mais simples, né? O ln, quando a gente tem uma divisão no argumento do ln, eu posso escrever como uma subtração de 2 ln. Então eu tenho ln de 1 menos ln de 5. O ln de 1 é zero, então a gente pode eliminar ele da equação. A gente tem menos dos dois lados, a gente pode cancelar também. A gente passa o RC multiplicando e o 2 dividindo, e a gente obtém o quê? T é igual a RC vezes ln de 5 sobre 2. Então, beleza. Esse é um instante de tempo que o capacitor perde 80% da energia, certo? E algo interessante é que esse tempo ele está dado em termos de RC. Então, RC vezes alguma coisa, né? Esse alguma coisa é o ln de 5 sobre 2, certo? Então, eu poderia substituir os valores do R, que eu já tenho, do C, que eu já tenho, encontrei, né, a capacitância equivalente, do Ln, que é uma constante, do 2, que é uma constante também. Eu poderia substituir esses valores e calcular o tempo, mas eu não preciso fazer isso, né? Eu posso carregar esses termos. Por quê? Porque eu sei que na expressão da corrente, o tempo lá está dividindo por RC. Então eu vou simplesmente estar calculando em vão esse resultado, que eu posso simplificar posteriormente. Então eu vou carregar esse valor. Então a gente vai aplicar os nossos achados, né,
na função da corrente do circuito RC, né? Quando o capacitor está sendo descarregado. Então, o que eu havia falado, né? A gente tem que o E está sendo elevado a menos T sobre RC, certo? E o T é RC Ln de 5 sobre 2. Então, a gente tem RC no numerador e RC no denominador, certo? Então, eu posso simplificar e vai ficar menos Ln de 5 sobre 2. Isso isso é o expoente do E, beleza? Então, a gente pode escrever isso aqui. Q0 sobre RC, né, vezes E elevado a menos Ln de 5 sobre 2. E aí, agora, a gente pode substituir os valores, certo? O Q0 é 3,5 vezes 10 a menos 9, né? O Q0 foi dado na equação. Né, como sendo 3,5 nanocoulombs. O nano ele faz o papel do 10 a menos 9, né, numericamente. A resistência também foi dado, 25 ohms. A capacitância equivalente a gente encontrou, certo? Como sendo 4,6 picofarad, né, porque as capacitâncias elas foram dadas em picofarads, e o picofarad em termos numéricos é equivalente a 10 a menos 12, certo? Então, como eu quero, novamente, encontrar a corrente em amperes, eu faço essas pequenas substituições, essas pequenas conversões. E aí, por fim, multiplicando o E elevado a menos Ln de 5 sobre 2, né? Todo esse termo aí é uma constante também. E resolvendo tudo, né? Todas as multiplicações, razões, calculando o Ln de 5, a gente obtém que a corrente, né, nesse instante de tempo, é de aproximadamente 3,6 amperes. Última questão, 26.51. O aquecedor de um secador elétrico possui uma potência máxima especificada igual a 4,1 kW para uma fonte de 240 volts. Aí a letra A pergunta: qual é a corrente que passa no elemento do aquecedor? Um fio calibre 12 possui diâmetro suficiente para fornecer essa corrente? B. Qual é a resistência do aquecedor em sua temperatura de operação? C. Supondo que 1 kWh custe 11 centavos, quantos reais são necessários para operar o secador durante 1 hora? Então a letra A ela pergunta qual a corrente que passa no elemento do aquecedor. Então a gente pode utilizar essa equação para potência, certo? Que relaciona a diferença de potencial e a corrente que está passando. E a gente tem, né, exatamente a potência e a diferença de potencial, e a gente quer encontrar a corrente. Então a gente isola a corrente no primeiro membro e obtém, né, essa razão da potência pela diferença de potencial. Substituindo os valores, a gente obtém o seguinte: 4,1 vezes 10 a 3, o valor da potência, né? Novamente, o K ele faz o papel de 10 elevado a 3, certo? E a diferença de potencial é 240 volts. Então, resolvendo essa razão, a gente obtém 17,1 amperes, né? É a corrente que está passando entre os terminais do aquecedor, certo? Letra B. Qual é a resistência do aquecedor em sua temperatura de operação? Então, a gente pode aplicar simplesmente a lei de Ohm. A gente sabe a diferença de potencial que ele está sendo operado, a gente sabe a corrente que está passando por ele. Então, isolando o R, a gente obtém V sobre I. A gente sabe o V, né? 240, sabe o I, a gente acabou de encontrar 17,1. A gente obtém aproximadamente 14 ohms, certo? Então, letra C. Supondo que cada quilowatt-hora custe 11 centavos, quantos reais são necessários para operar o secador durante 1 hora? Então, o custo nesse caso aí vai se dar como sendo o produto, né, do preço do quilowatt-hora
por quantos quilowatt-horas eu tô consumindo, né? Então, daí eu faço essa multiplicação, estou consumindo 4,1 kW, né? E o resultado desse produto vai me dar 45,1 centavos. Então, esse é o preço que eu tenho que pagar por usar esse secador elétrico, né? Por 1 hora. E assim encerra as questões de hoje, beleza? Então, perpassa por todo o conteúdo que a gente estudou, né? Desde resistências em séries e paralelo, as equações do circuito RC, e também essa última questão trata sobre o último tópico que a gente viu, sistema de distribuição de potência, e basicamente é isso.